Olá, pessoal, tudo bem? Essa leitura vai ser para todo mundo que tem Sol, Ascendente e Lua no signo de Áries. Vai ser uma leitura mais sobre as energias gerais, tá? Que provavelmente serão apenas os próximos dias. Nossa, peraí, caiu um monte de carta aqui. Essas foram as que caíram. Acho que essa aqui foi a primeira. As de copas. O mago. Cavaleiro de paus. Rei de espadas. Eu vou primeiro ficar com essas aqui, depois eu vejo essas outras que caíram. O As de Copas e o Mago, ele tem a tendência a mostrar o início de um relacionamento, porém, ou o início de pelo menos um grande sentimento amoroso, porém ele não é lá muito coerente. Porque tecnicamente tudo aquilo iniciado pela carta do Mago, ele não é necessariamente um início razoavelmente positivo, tá? Porque assim, a carta do mago, ele tem um pouco da tendência a nos enganar para agir de alguma forma, né? Num sentido mais geral e no sentido clássico, a carta do mago é entendida como início, como todas as possibilidades estão mais ou menos na mão de vocês, porque como ele tem aqui todos os naipes dos arcanos menores do tarô, isso simboliza que, de certa forma, em termos de capacidade, em termos de possibilidade de construção, vocês têm tudo aquilo que vocês precisam, na realidade, para fazer alguma coisa. Mas em termos de relacionamentos, isso traz um pouco de uma situação mais de o início de um sentimento muito forte que está representado aqui pelo As de Copas. Porém, ele não vai seguir uma lógica muito linear. Ele não vai ser, por exemplo, o amor ideal, sabe? Ele também não vai ser, assim, uma coisa que vocês se sintam muito seguros também, justamente pela presença também do Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus, ele às vezes se apresenta para nós como alguém razoavelmente irresponsável, ou pelo menos alguém que a gente sente como irresponsável, sabe? Mas ao mesmo tempo, daí o Cavaleiro de Paus, ele tá também nos chamando a atenção para a gente ter uma postura diferente com relação à nossa vida, porque ao mesmo tempo que a gente vê a irresponsabilidade nos outros, é porque a gente fica um pouco impressionado por que as pessoas conseguem fazer tanta coisa sem tantas amarras ou sem tanta responsabilidade. Isso, na realidade, está chamando atenção porque às vezes a gente assume coisas demais, a gente acaba assumindo responsabilidades demais ou criando uma imagem excessiva com relação a essa questão da responsabilidade. E aí também a gente se impede de arriscar um pouco a tentar alguma coisa nova. O Rei de Espadas é um pouco do oposto do Cavaleiro de Paus. Porque na realidade o Rei de Espadas, ele aponta para uma energia que é sim super responsável. Então, assim, essas três primeiras cartas, elas falam que, na realidade, se vocês se jogarem, mais ou menos, para esse momento, especialmente se tiver um sentimento forte nascendo com relação a alguém, a tendência é que seja, na realidade, bem positivo, pelo menos em termos sexuais e pelo menos em termos sentimentais. As coisas não vão ser lá uma coisa muito tradicional ou um relacionamento muito linear ou alguma coisa que tenha muito sentido, mas tem tudo para ser muito gratificante de várias formas, tá? Porém, o Rei de Espadas, ele aponta por uma questão muito mais de frieza, muito mais de estratégia. E até para essa carta aqui,
A tendência é que essa carta não viva relacionamentos, porque o Rei de Espadas acredita que as relações amorosas ou íntimas, na realidade, servem como pedras no nosso caminho, especialmente para o objetivo que esse Rei de Espadas está planejando. As outras cartas que saíram: 7 de espadas, 7 de espadas, rainha de paus e as de paus virado. Deixa eu ver o que tá no final do baralho. A lua. O 7 de espadas aponta um pouco por uma tendência a fazer as coisas de maneira razoavelmente escamoteada, tá? No sentido de ter que esconder alguma coisa, justamente em função do entorno. Então, parte da estratégia de vocês, ela não é completamente sem sentido. Mais ou menos no sentido de que talvez vocês tenham passado alguma coisa no passado com pessoas próximas ou no entorno social de vocês, que você circulou mais, que vocês tiveram, sim, problemas com as outras pessoas diretamente. Problemas de relacionamento, pessoas invejosas, pessoas, sei lá, se enfiando onde não deviam, coisas do gênero, tá? Ou até ter que lidar muito com a expectativa de outras pessoas sobre questões que na realidade só dizem respeito a vocês, sabe? A rainha de paus e o as de paus virado. A rainha de paus, geralmente, ela é muito positiva porque ela se apresenta para nós como uma energia do elemento do fogo mais equilibrada e mais controlada, né? Então, até diferentemente, assim, por exemplo, para uma energia natural ariana, né? Vocês estão muito mais controlados do que antes. Vocês estão muito menos impulsivos, dosando melhor, especialmente naquilo que vocês estão fazendo em termos concretos no cotidiano. Como vocês estão lidando com as pessoas em volta de vocês, em termos sociais e até pode ser amigos, e como também vocês estão lidando com as questões de relacionamentos amorosos, tá? Mas aqui, pelo menos na parte dos relacionamentos amorosos, me parece que aqui tem novidades muito positivas, sabe? Enquanto que daí no resto da vida a coisa fica meio um pouco mais estranha e um pouco mais nebulosa. Eu acho que tudo isso vem em consequência de um amadurecimento da força da energia do fogo com a rainha de paus, né? Vem um pouco com o amadurecimento de saber dosar melhor aquilo que vocês fazem, as energias de vocês, aonde é que vocês gastam a energia de vocês, com quem. Porque também, de certa forma, vocês estão num momento diferente de criação. Eu acho que também, em termos, por exemplo, de trabalho, talvez vocês estejam muito mais bem focados naquilo que vocês estavam fazendo, ou pelo menos o caminho de vocês agora parece ser muito mais fundamentado. Ele parece que tem um futuro legal, sabe? E agora vocês também sentem que de fato vocês estão fazendo alguma coisa com futuro legal. Mas o as de paus virado, ele é mais ou menos a reintrodução da energia do fogo na vida de vocês de uma maneira razoavelmente potente, porém não tanto assim, de uma forma não muito benéfica. Vocês mais ou menos talvez seja um pressentimento de que alguma coisa grande está mudando na vida de vocês, talvez também simbolizada pela carta da lua, que a carta da lua representa, no geral, algum tipo de confusão, algum tipo de não saber direito tudo o que está acontecendo na vida, né? Essa carta da lua, ela é também representante do signo de câncer, tá? Por isso também tem uma lagostinha aqui. Lagostas, geralmente, quando elas parecem como símbolos de tarô, elas são sinais de representação do signo de câncer, porque antes do signo de câncer ser um caranguejo, ele era uma lagostinha. Mas isso, mais ou menos, eu acho que vocês estão pressentindo o início de alguma coisa muito estranha.
o início talvez de estranha, porém não necessariamente ruim. Vou perguntar aqui. Qual é esse início? Carta da Imperatriz. Esse momento estranho de vocês, primeira carta da Imperatriz, que representa algum tipo de construção, né? Algum tipo de trabalho. Porém, o 3 de copas representa os nossos amigos. Então, talvez vocês estejam pressentindo, de certa forma, que o ambiente de amizade de vocês ele vai passar por algum tipo de mudança no sentido de ser reconstruído, para daí voltar a ser um ambiente legal de festa, sabe? E de festa, de harmonia, sabe? De estar convivendo bem com todas as pessoas, sabe? Mas isso precisa de algum tipo de transformação, que eu acho que vocês estão antecipando que com um tempo, provavelmente isso vai acontecer. Bom, pessoal, eu acho que para a leitura pequenininha agora era isso. Eu acho que eu vou fazer esses vídeos pequenos semanais, daí pensando sempre no Sol, Ascendente e Lua para vocês do signo de Áries. Comentem aqui embaixo se isso fez sentido para vocês, se não. Mas toda semana agora eu vou estar aqui com esse tipo de tema. E também os signos de fogo serão postados na quarta-feira. E aí, assim, eu vou seguindo com os outros signos também, tá bom? Beijo, pessoal. Obrigada por assistirem. Até mais. Tchau, tchau.